Queria que você abrisse a Bíblia lá em segundo livro dos Reis, capítulo 17, que é onde nós vamos dar sequência hoje ao estudo que a gente tem feito aqui desses livros históricos. Eu confesso aos irmãos que esses estudos aqui de quarta-feira, esse ano, têm edificado muito a minha vida. Tem edificado muito a minha vida. Saber que, através de relatos históricos, por ser palavra de Deus, fala tremendamente aos nossos corações. E a gente tem saído aqui às quartas-feiras tão edificado pela palavra do Senhor. E eu tenho fé de que hoje não será diferente. Não por mim que estou falando, mas pela misericórdia de Deus, pela sua igreja, que paira sobre nós. O livro de 2 Reis, capítulo 17, irmãos. Semana passada o pastor Cláudio falou do capítulo 16, sobre a vida, o reinado de Acais, os pecados que Acais cometeu. E no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 2, vai falar do último rei de Israel. O último rei, Oséias. Vai falar que Oséias, no 12º ano do rei Acais, Oséias começou a reinar em Israel. E o versículo 2 vai dizer que ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor. Mais um rei praticando o que era mal aos olhos do Senhor. E aí do versículo 3 até o versículo 6, a gente vai ver o resultado de tanta idolatria consecutiva no povo de Israel. Deus permite a queda de Samaria, Deus permite a queda do seu povo e Deus permite até o exílio do seu povo. E aí, nesse capítulo, os irmãos podem fazer uma leitura em casa, porque é muito extenso, o capítulo todo tem 41 versículos, e aí você lê em casa, você estuda em casa. Do versículo 3 em diante, ele vai falar da queda de Samaria e do cativeiro. O versículo 7 até o versículo 23 vai explicar o motivo pelo porquê o povo foi levado cativeiro. Por que o povo de Israel foi levado cativeiro? E os irmãos sabem, a gente vem estudando desde o início dos livros de Reis, e a gente vê que o povo de Israel foi um povo que Deus fez uma aliança, tirou com mão forte do Egito, se revelou a esse povo com 10 pragas sobre o Egito, com milagres no deserto, e fez esse povo conquistar a terra prometida. Deus fez pactos, alianças com esse povo, deu a lei para esse povo. E esse povo se voltou contra o Senhor. Constantemente o povo mergulhava na idolatria, o povo desobedecia a Deus, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, depois de tanta misericórdia de Deus aplicada sobre o povo, Deus permite instaurar a correção sobre o seu povo. E o povo é levado cativeiro para a Síria. E lá no versículo 24, irmãos, eu queria ler com os irmãos, a partir do versículo 24 até o versículo 34. Vamos ler aqui, a gente acompanha todos a mesma versão aqui no Data Show. E a gente vai se ater ao que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite através dessa perícope aqui, desse pedaço desse texto. A partir do versículo 24 diz o seguinte: E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: A gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam o Senhor,
e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam um ministério nas casas dos lugares altos. 33. E assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Irmão, se a gente prestar atenção nesse texto que a gente leu, esse texto nos informa que depois que o povo de Samaria foi retirado para o cativeiro, o rei da Síria decidiu povoar Samaria. Decidiu povoar Israel com povos que ele havia conquistado. Ele mandou gente para aquele lugar. Chegando naquele lugar, por que Deus tirou o povo de Israel da sua terra santa e levou-os para o cativeiro? Nós lemos aqui por causa da idolatria do povo de Israel, não é? E aí o rei da Assíria colocou em Samaria outros povos praticando também idolatria. E como Deus havia corrigido o seu povo, porque Deus corrige aquele que ama, como Deus havia corrigido o seu povo por causa da idolatria, quando o rei da Síria colocou outros povos na Terra Santa para praticar também idolatria, o Deus dos céus, o nosso Senhor, ele interveio e mandou leões para lá para que atacassem alguns deles. E aí, quando eles começaram a ver que as pessoas estavam morrendo para aqueles leões, eles entenderam que era a fúria do Deus de Israel sobre eles. E aí, eles usaram de uma ingenuidade, eu digo ingenuidade, uma estratégia ingênua. Eles disseram para o rei da Síria: olha, o Deus da terra está irado conosco e a gente está morrendo aqui. E aí o rei da Síria mandou que um dos sacerdotes que tinham sido levados para o cativeiro voltasse para lá, para ensinar aquele povo como temer o Senhor. Foi o que nós lemos. E aí pegaram um sacerdote e colocaram lá em Betel, para esse sacerdote ensinar aqueles povos que tinham os seus costumes idólatras, como eles deviam temer o Senhor. E assim foi feito. O sacerdote foi e começou a ensiná-los. Só que nós lemos no texto que, a despeito do sacerdote de Israel ensinar a eles como temer o Senhor, como servir ao Senhor, eles ouviam a mensagem do sacerdote, mas também continuavam praticando as suas idolatrias. E aí eles achavam que, pelo fato de ouvirem o sacerdote em como servir ao Senhor, mas sem deixar as suas práticas antigas, eles estariam tranquilos na sua terra. Eles achavam que a ira de Deus sobre eles se aplacaria tão somente por ter um sacerdote falando no meio deles alguns costumes do Deus de Israel. Fato é que eles não desejaram uma conversão ardente com o Deus de Israel. Eles não sentiam uma necessidade no seu coração de se converter ao Deus de Israel. Mas eles queriam apenas, amenizar a situação diante do Deus de Israel, para que o Deus de Israel não se irasse mais contra eles e não os consumisse mais com aqueles leões que Deus havia mandado para eles. E quando eu li isso em casa, irmãos, Deus falou profundamente no meu coração. Falou profundamente no meu coração, e vocês vão entender. Da mesma forma que aconteceu lá, nesse episódio de 2 Reis 17, em que a Terra Santa foi habitada por pessoas que não tinham o coração voltado para o Senhor, mas queriam apenas a bênção de Deus. E aí eles ouviam o sacerdote, a Bíblia vai dizer até que eles temiam o Senhor, mas também continuavam com as suas idolatrias. Eles não queriam um encontro real com Deus. Eles não queriam ser servos do Deus vivo. Eles não queriam compromisso com Deus. Eles queriam apenas a bênção da benevolência de Deus. E aí, queridos, eu pego esse conceito e eu trago isso para os nossos dias. Trago isso para o tempo que a igreja tem vivido hoje. E aí eu não me restringo à nossa igreja, eu falo igreja de uma forma generalizada. O que nós temos visto hoje? Templos cheios, um crescimento vertiginoso nas estatísticas do Evangelho. Mas esse crescimento numeroso, estatístico, ele não acompanha na transformação do caráter da sociedade. Não é verdade? Hoje nós somos 1/4 da população.
Os evangélicos hoje são 1/4 da população. E quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo que 12 homens transformaram aquele mundo. 12 homens causaram naquele mundo uma confusão santa, vamos dizer assim. Colocaram aquele mundo de cabeça para baixo. 12 homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. 12 homens convertidos que tinham compromisso com Deus e com a sua palavra. 12 homens que receberam o batismo com o Espírito Santo lá em Atos 2, como foi pregado domingo aqui. E depois de serem cheios do Espírito Santo, foram propagar o reino de Deus e fizeram maravilhas. E aí eu olho para a nossa atualidade hoje, pastor Eliel, e vejo 1/4 da população que não influencia a sociedade. E eu me pergunto, por quê? Se somos tantos, se somos praticamente 50 milhões de cristãos, de evangélicos, por que nós não influenciamos essa sociedade para o bem? E aí eu percebo que, da mesma forma que aconteceu aqui, em 2 Reis 17, nem todos esses 50 milhões de evangélicos querem de fato relacionamento com Deus. Querem de fato vida santa com Deus, querem de fato agradar a Deus, querem de fato servir a Deus de forma despretensiosa. E assim, antes de fazer, entre essa ponte daqueles dias lá de Israel e os dias de hoje, eu queria que os irmãos abrissem comigo lá a carta que Paulo escreveu, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, aconselhando Timóteo, falando: Timóteo, você vai encontrar muita dificuldade no teu ministério, porque a igreja não é essas mil maravilhas que as pessoas imaginam. A igreja tem dificuldade, Timóteo. Você vai encontrar dificuldade no relacionamento humano. E aí, lá no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo, e isso reflete no que a gente está vivendo nos dias de hoje. Achou? Aqui, está aqui no Data Show já. Obrigado, Doni. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim para ele: porque virá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o que a gente viu acontecer lá em 2 Reis 17. Pessoas que não queriam compromisso com Deus, não queriam servir a Deus de forma despretensiosa, reconhecendo o que Deus é e vivendo com gratidão. Não, queriam apenas os seus interesses. Queriam apenas temer a Deus para não serem mortos pelos leões. E o apóstolo Paulo vai alertar Timóteo: Timóteo, aquilo que aconteceu lá em 2 Reis 17, vai acontecer no teu ministério, Timóteo. Vai acontecer no teu ministério, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ouviu, pastor Eliel? Isso acontece no seu ministério, pastor Eliel. Pastor Ali, acontece no seu ministério, acontece na sua vida, Jessé, na sua vida, Ricardo. Acontece nas nossas vidas. A gente se relaciona com pessoas que se dizem irmãos em Cristo, mas que não querem receber a sã doutrina, não querem receber o ensinamento da palavra de Deus. Mas antes, com comichões nos seus ouvidos, eles procuram mestres que possam saciar a sua própria consciência. Procuram discursos que venham a calhar com o estilo de vida que ele quer ter, independente do que a Bíblia diz. E aí, irmãos, eu sei, aqui não tem dessa gente, como dizia o pastor Gilberto Malafaia, aqui não tem dessa gente, mas eu queria que nós fôssemos um pouco além, sabe? Eu tenho falado até agora de questões que, graças a Deus, não são pertinentes à nossa igreja, mas eu quero entrar naquilo que toca a minha e a sua vida nessa noite. Como, pastor Júnior? Tá, nós somos servos de Deus, e a gente não busca a Deus apenas por interesse. Nós não somos aquela parte da noiva de Cristo que quer dar o golpe do baú em Jesus, não somos. Nós nos relacionamos com Ele por amor. Nós nos relacionamos com Ele porque nós entendemos o que Ele fez na cruz do Calvário pela nossa vida. E aí a nossa adoração, como foi feita nessa noite, sabe, a nossa devoção ao Senhor, todo o nosso culto é pautado em gratidão pelo que Ele já fez por nós. Mas eu queria que a gente refletisse hoje sobre 3 pontos da nossa vida. 3 pontos da nossa vida cristã, na verdade 3 práticas que nós exercemos, e se de fato essas práticas, elas são práticas despretensiosas, como eu falava com o Ricardo antes de começar o culto, se nós servimos a Deus de forma despretensiosa, ou se a minha aproximação de Deus é visando um benefício próprio. Se o meu relacionamento com Deus se baseia em liberalidade de serviço, ou se baseia em interesse, vejo em Deus algo que pode me satisfazer. A gente trabalhou com os jovens ano passado o seguinte tema: Evangelho
Missão ou minha satisfação? E ali, lembra, Tadeu? E a gente conversou bastante sobre isso. O que eu me deparo quando eu aceito a Jesus Cristo? Eu me deparo com os meus desejos realizados ou me deparo com uma missão para eu executar? Uma missão que me foi confiada por Deus para fazer. Uma missão dada por Deus para eu executar para o seu reino. E aí eu queria que nessa noite a gente conversasse sobre 3 pontos que envolvem a nossa vida cristã. E que a gente precisa refletir um pouco. A gente precisa, às vezes, de repensar. Porque, irmãos, é natural, às vezes, na nossa caminhada, por tantas coisas que nós temos que fazer, resolver, tantos planos, tantos projetos que nós temos, tantas metas que tentamos alcançar, é natural a gente, às vezes, entrar no automático da nossa vida e a gente fazer as coisas para o automático. A gente conversava isso naquele encontro de casais, não foi, Ricardo, que a gente teve aqui na terça-feira? Às vezes a gente entra no automático e aí a gente faz coisas que, se a gente parasse, pensasse, refletisse para agir, nós não faríamos. A gente liga aquele botão do automático e a gente vai vivendo, vai fazendo as coisas, mas é preciso, principalmente, no que diz respeito ao reino de Deus, irmãos, nós temos entendimento do que fazemos. Nós temos direcionamento do Espírito Santo sobre o que fazemos. E eu queria, nessa noite, falar com os irmãos, e nesses próximos minutos, sobre louvor, oração e palavra de Deus. São 3 elementos indispensáveis para uma vida cristã sadia. Hoje nós tivemos aqui momentos de adoração ao Senhor, louvores que apenas exaltam a Deus, louvores que apenas louvam a Deus. Isso é muito bonito quando uma comunidade de fé, quando uma igreja reunida resolve puramente adorar a Deus. Sabe? Todos nós temos aqui questões para pedir ao Senhor. Todos nós temos as nossas necessidades, mas, querido, nós precisamos entender que a adoração é aquilo que elogia a Deus. Adoração não é, um louvor de adoração não é Senhor, me dá, me dá, me dá. É uma adoração que eu venho dizer, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Eu te adoro, Senhor, porque Tu és tremendo. Eu te adoro porque eu reconheço os Teus feitos na minha vida. Em primeiro lugar, eu te adoro porque eu reconheço a obra de salvação que o Senhor realizou na minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos entender de fato o que é adoração. Eu trabalho com louvor há 20 anos. Eu sou novo, sim. Sou bem novo. Tenho só 35 aninhos. Mas desde os 15 anos eu trabalho com louvor. E a gente que está aqui em cima fazendo louvor, ministrando louvor sobre a igreja, a gente sabe que muitas vezes, irmãos, é um momento de maior inverdade na igreja, pastor Leal. Sabe? É o louvor. Não porque a gente quer, não, mas porque às vezes a gente está lendo uma letra aqui e a gente canta aquela letra assim, aquela letra está fazendo parte da nossa vida. E a gente precisa ser sincero na nossa adoração. Bota pra gente, Doni, João capítulo 4, versículo 23. Jesus estava encontrando uma mulher samaritana, e aí ela começa a falar sobre adoração. Jesus, como é que a gente tem que adorar? Porque os samaritanos dizem de uma forma, vocês judeus dizem de outra forma, e eu quero ouvir do Senhor como é que nós devemos adorar. E Jesus responde para ela, olha, mas a hora vem, e agora ou seja, já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura estes. O Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí eu te pergunto, irmão, com o teu entendimento, com a inteligência que Deus te deu, o que é um verdadeiro adorador? O que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade? É chegar diante dele e declarar as maravilhas que ele tem realizado, sabe? Sem falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Deus, eu vim aqui te adorar, Senhor. Eu quero usar esse momento de louvor do culto apenas para dizer que Tu és grande, que Tu és tremendo, que Tu és maravilhoso, que eu entendo que o Teu amor me constrange. Essa é a verdadeira adoração que o Pai procura. Uma adoração que é feita com entendimento, que sai de dentro da alma. Sabe? Uma adoração que não busca seus interesses. Uma adoração que reconhece em Deus a supremacia que Ele tem. Essa é a verdadeira adoração. E aí quando eu vejo aquele povo lá de Samaria, buscando a Deus apenas para que Deus não os matasse com os leões, eu olho para a nossa adoração, para a minha adoração, eu olhei para dentro de mim enquanto eu estudava essa palavra, eu vi, Senhor, não me deixe jamais chegar diante da Tua presença e te adorar por interesse, mas que eu possa sempre, Senhor, reconhecer a Tua grandeza. E todas as vezes que eu me dispuser a Te adorar, eu querer entrar no Santo dos Santos apenas para sentir um gostinho da Tua glória, apenas para reconhecer a Tua grandeza.
Oh, queridos, quando a gente adora o Senhor de forma despretensiosa, Deus manifesta a sua glória no nosso meio. E nós sentimos a alegria do Espírito Santo de Deus, sabe, exalando dentro de nós. E a gente vive experiências maravilhosas com Deus na adoração. Eu já falei isso aqui, uma experiência que eu tive com um rapaz que estava lá em casa. E aí ele falou: Júnior, você é cristão, né? E eu queria entender o que leva vocês a frequentar a igreja, o que leva vocês a dizimar na igreja, o que leva vocês, porque eu conheço tanta gente que é intelectual, que tem raciocínio, tem entendimento, e estão lá vivendo na igreja. Qual é a esperança de vocês? A esperança de vocês não é o céu? Eu falei: nós queremos ir para o céu. Ele: mas o céu não é aquela coisa monótona, não é aquela coisa assim, pacata. E eu falei assim para ele: olha só, não sei se os irmãos lembram que eu já trouxe esse relato aqui. Eu falei para ele: quando a gente está ou na igreja, ou dentro de casa, onde a gente estiver, e a gente decide adorar a Deus, a gente pensa e fala assim: bom, agora eu vou adorar a Deus. E aí você começa a adorar a Deus, você levanta suas mãos, você usa canções, você usa salmos, você fala palavras espontâneas para Ele. Quando isso é sincero, Ele manifesta a glória dEle. A gente sente uma alegria que é ímpar, que é inexplicável. É uma coisa que esse mundo não conhece, a gente começa a sentir isso. E isso nos leva, assim, a uma intensidade de sentimentos na presença dEle. E aí a gente entende que quando a gente se encontrar com Ele lá na glória, isso vai ser imensamente maior. Porque o que nós sentimos hoje é limitado pela natureza que nós habitamos. Mas um dia, quando nós nos revestimos de incorruptibilidade, quando nós formos glorificados no nosso corpo, nós viveremos essa intensidade da presença dEle. E é isso que a gente anseia. E ele ficou olhando para mim assim: eu acho que agora eu comecei a entender, ele falou. E eu falei: Deus, completa a obra na vida desse rapaz. Porque de fato é isso, irmãos. Quando a gente se apresenta diante de Deus para adorá-lo, somente para exaltá-lo, somente, sabe, para dizer para Ele que a gente reconhece que Ele é tudo para nós, a gente agrada o coração de Deus. Quando, dentro da Filadélfia Freguesia, no momento de louvor do culto, em que o ministro está aqui adorando, levando a igreja à adoração, e você está aí no seu banquinho, e você começa a dizer: Senhor, eu te adoro, eu reconheço, Senhor, nós cantamos: vou te adorar, vou me prostrar, porque adorar, orar contrito é o que eu quero. Você toca o coração de Deus, e Deus olha para a igreja da Filadélfia Freguesia, e Ele vai lá naquele cantinho lá, e Ele fala assim: achei um verdadeiro adorador. Ele olha para o outro banco e diz: achei um verdadeiro adorador, e o coração dele se alegra, e aí Ele derrama sobre nós as suas bênçãos, Ele derrama sobre nós a sua presença, a manifestação da tua glória, que faz a gente, sabe, às vezes sair de nós mesmos e ficarmos extasiados na presença dEle. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade, que o Senhor espera de nós. Essa é a verdadeira adoração que Ele procura na terra. E se Ele procura, irmãos, é porque não está fácil de se achar. Mas que eu e você, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, na sua palavra, possamos nos empenhar em oferecer a Deus verdadeira adoração constantemente. Verdadeira adoração constantemente. Como eu falei para os irmãos, eu atuo há 20 anos em ministério de louvor, e a gente tem visto por aí afora, sabe, uma adoração extravagante, aquela coisa tão assim intensa, mas que essa adoração extravagante não influencia a vida pessoal do indivíduo. Sabe, uma adoração que não traz a pessoa ao fruto do Espírito, não traz a pessoa para o entendimento da palavra de Deus. Querido, que nós possamos nos render à adoração sincera ao Senhor. Amém? Porque a euforia que a gente tem, esse êxtase, isso tudo passa. Isso tudo passa quando a gente apaga as luzes do templo e vai cada um para a sua casa. O que fica, querido, não é, sabe, aquele momento que a gente pulou na presença. Não, o que fica é o relacionamento com Deus. Sabe, é o dia a dia com o Senhor, é isso que fica. E é nisso que reside, de fato, a verdadeira adoração. Quando eu saio desse templo aqui, vou trabalhar, vou me relacionar com a minha família, como nós oramos aqui nesta noite, antes do culto, na jornada de oração. Sabe, às vezes a gente clama tanto pela nossa família, mas eu preciso ser agente de bênção dentro da minha casa. Eu preciso ser aquele que Deus vai usar para transformar o que precisa ser transformado no meu lar. Isso que é a verdadeira adoração. Verdadeira adoração não se resume, não se restringe a momento de música na igreja. O momento de música na igreja pode e deve ser um momento de adoração pura e sincera ao Senhor. Mas a adoração ela é constante. Ela vai além daqui. É aquilo que eu coloco no meu coração para mostrar para o Senhor o que eu entendo que Ele é. É o que eu coloco no meu coração para entregar a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Adoração despretensiosa.
É adoração que exalta a Deus. Nós precisamos estar sempre, irmãos, com isso na nossa mente. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Nós precisamos estar sempre com isso no nosso coração. Senhor, ache em mim um verdadeiro adorador, Senhor. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, porque eu entendo que Tu és tão bom para mim. Eu entendo que Tu és tão maravilhoso. Deus, eu entendo que o Senhor é criador de todo o universo, como nós cantamos aqui. Eu entendo, Deus, que o Senhor diz o mar, aqui você não passa e o mar não passa. Eu entendo que o Senhor formou as estrelas e deu nome a cada uma delas. Eu entendo que Tu és tão magnífico. E além de ser tão grande, o Senhor resolveu me amar. O Senhor olhou para mim e me atraiu com cordas de amor. E se relaciona comigo através do Espírito Santo dentro de mim. Então, Deus, eu reconheço tudo isso. E por isso eu quero Te adorar. Por isso eu quero viver Te exaltando, viver Te louvando. Essa é a adoração que Deus espera da sua igreja. O segundo tópico que eu quero tratar com vocês, que a gente quer conversar nessa noite, a respeito dessa questão de nós nos relacionarmos de forma despretensiosa com o Senhor, é a oração. Oração. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que ora. Eu louvo a Deus por esse projeto, Jornada de Oração, que tem abençoado as nossas vidas. Tem sustentado a igreja. A oração, irmãos, é algo que é uma ferramenta que Deus disponibilizou para a sua igreja. Uma ferramenta que nós temos à nossa disposição. Uma ferramenta muito eficaz. Mas nós também precisamos ter entendimento a respeito da oração. Eu queria trazer uma ilustração para os irmãos. Quem aqui gosta de receber hóspede em casa? Nem todo mundo gosta. Tem gente que se sente desconfortável, né? Mas aqui, imagine você me chama para a sua casa. Pastor Júnior, vem aqui para minha casa, passa aqui uma semana comigo. E eu vou. Aí eu chego na sua casa, no primeiro dia que eu chego, você, fica à vontade, senta aí, vai na geladeira, pega o que você quiser. E aí eu fico à vontade. Eu falo assim, eu vou te dar uma saidinha, Pastor Júnior, e aí só pode dar uma passada naquelas roupas que estão ali em cima do sofá, aí só dá uma dobradinha e põe na gaveta, tá bom? Aí no dia seguinte você vem, Pastor Júnior, hoje tem que dar uma lavada no quintal, você pode lavar o quintal lá para mim, dar uma varrida lá na área, tá? E depois você fala assim, pastor, tem uma louça ali para lavar, o senhor lava aquela louça para mim, tem que ser lavada, a louça precisa ser lavada. Não é estranho? Imagine como é que seria, qual o sentimento do pastor Júnior na sua casa. Imagina, Gessé, você me chamando para sua casa e fazendo isso comigo. Qual seria a minha reação? De ir embora, né? Mas sabia que às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo? Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na gente quando a gente se converte ao Senhor, e aí Ele passa a habitar dentro de nós. E toda vez que eu me dirijo a Ele, Espírito Santo, faz isso por mim. Espírito Santo, age naquela área lá para mim. Espírito Santo de Deus, vai na frente e resolve tudo isso que eu preciso resolver. Espírito Santo, faz isso, Espírito Santo, faz aquilo. Todas as vezes que você se dispõe a orar, é apenas para pedir. E oração, irmãos, não é petição. A petição, ela está contida na oração. Eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente precisa estar sempre pensando sobre isso. A Bíblia mesmo nos ensina a pedir, muitas vezes. Mas a oração não é só petição. Uma vez eu estava com a Roberta dentro de casa, e a gente estava estudando a lição do Casados para Sempre, um curso que teve aqui na igreja. E aí a gente acabou de estudar a lição, eu falei, vamos orar então para a gente encerrar a lição. E aí a Roberta, Senhor, abençoe nossa família, abençoe nossa casa, abençoe nossos filhos, Deus abençoe nossas finanças, abençoe, aí, em nome de Jesus, amém. Eu falei assim, agora ora. Ela falou, já orei. Eu falei, não, você não orou, você só pediu. Tenta fazer uma oração de novo, mas sem pedir nada. E aí ela falou, Senhor, me perdoa, porque eu fechei os olhos aqui, eu só pedi ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem para nos dar todas essas bênçãos que eu te pedi, mas eu quero te agradecer por estar aqui com meu marido, eu quero te louvar. E ela começou a fazer essa oração, irmãos. E o que eu falei, essa oração se tornou uma adoração. E aí, como eu falei no tópico da adoração, a glória de Deus se manifestou ali na sala. E a gente sentiu a manifestação da glória de Deus, comecei a falar em mistério, tivemos um momento, uma experiência com Deus tão gostosa naquela noite, porque entendemos o que de fato é a oração. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina como devemos fazer a nossa oração. Doni, abre para a gente aí, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. A partir do 5, Jesus disse assim, olha, quando orares, não sejas como os hipócritas.
Pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe, irmãos, eu sei que nós evangélicos, a gente não costuma rezar, né? A gente realmente faz oração. Só que às vezes, pelo cansaço, a nossa oração se torna numa reza. Porque eu faço a mesma oração que eu fiz ontem. Sendo que eu não vivi naquele dia o mesmo que eu vivi no dia anterior. Entendeu? Eu dobro meus joelhos lá na minha cama. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Senhor, eu quero te pedir perdão por atitudes, pensamentos e obras. E não sei o que lá, em nome de Jesus, amém. Sabe? Por mais que eu não faça reza, eu acabei de fazer uma reza. Oração, irmãos. Oração despretensiosa, oração sincera. É diálogo. É bater papo com Deus. É entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e começar a falar com Ele. Senhor, o dia de hoje foi um dia muito conturbado, Senhor. Aconteceu aquilo, eu senti aquela tentação. Deus, mas pela tua misericórdia eu consegui resistir. Ou, se não foi o caso, Senhor, eu cedi àquela tentação e isso me angustiou. Eu quero pedir perdão, porque eu não quero viver mergulhado no pecado, mas eu quero que o Senhor me ajude a me levantar e no dia seguinte, Senhor, caminhar em vitória. Quando eu for tentado novamente, eu conseguir resistir à tentação. Sabe, irmãos, oração é diálogo com Deus. Oração é se abrir para Deus. Uma vez, lá na Taquara, na Assembleia de Deus da Taquara, nós éramos de lá ainda, o pastor Roberto era de lá, e a irmã Beth tinha um culto de segunda-feira lá, o culto de oração. E aí ela chegou uma segunda-feira e pegou o microfone e falou assim: irmãos, eu quero falar para a igreja que hoje eu não estou boa não. Ela falou assim mesmo para a igreja: hoje eu não estou boa não, irmãos. Tive um dia muito atribulado e eu cheguei aqui muito atribulada. E eu não vou ficar mentindo, dizendo: nossa, não, irmãos, eu quero orar pela minha vida. E quantos mais se acham como eu? Vem aqui na frente, irmão. Praticamente a igreja inteira veio. Oração é isso, é ser sincero diante de Deus. E Deus quer ouvir a tua oração sincera. Sabe, você teve um dia todo complicado, um dia que você não conseguiu nem manifestar a glória de Deus para quem está à sua volta. E aí você dobra o seu joelho e Deus quer ouvir aquilo, para tratar aquilo, sarar aquilo, e você continuar a sua caminhada com Ele. E aí você dobra o seu joelho e passa por cima daquilo, nem comenta aquilo com o Senhor. E Deus fica: poxa, queria tanto sarar, queria tanto que houvesse uma cura do que aconteceu no dia de hoje. Queria tanto, sabe, encher meu filho do meu espírito de novo, renovar ele para que o dia seguinte ele seja uma atalaia nas minhas mãos, para que ele saia do trabalho, sabe, radiante na minha presença. Mas ele não se abriu comigo. E Deus é muito educado, querido. Deus, ele respeita você, a mim e você. Se você não quiser se abrir com o seu melhor amigo, ele respeita. Mas se você quiser se abrir, querido, lá em Apocalipse, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. Esse versículo o pastor Ricardo Malafaia trouxe uma explanação já há alguns anos e eu guardei aquilo no meu coração de uma forma tão profunda. Ele disse que esse versículo fala de que Deus entra e ceia com você o que você tem para oferecer. Se o que você tem para colocar à mesa para o Senhor naquele dia não é nada bom, não importa, Deus vai cear o que você tem para oferecer. Senhor, no dia de hoje eu me indispus lá no meu trabalho, eu me entristeci, pai, eu fiquei triste, e aí eu falei o que não devia. Meu irmão, põe a mesa, que o Senhor quer cear contigo. Ele quer comer o que você tem para oferecer. Só que depois de você botar a mesa para ele, o que pode não ser muito bom, aí ele fala: agora você vem e ceia comigo. E o que você tem para cear com ele? Paz, amor, tranquilidade. Não é na oração que nós somos sarados. É na oração em que nós crescemos. A oração, ela gera intimidade com Deus, desde que a gente se lance numa oração despretensiosa. Sabe, o versículo 8 diz o seguinte: não vos examineis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedir. O Pai de vocês, Ele sabe o que vocês precisam, antes de vocês peçam. Então, vocês têm petições para fazer a Ele? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. 9. Portanto, vós orareis assim, sabendo que o Pai de vocês sabe tudo o que você precisa. Quando vocês entrarem no quarto de vocês, fecharem a porta de vocês, dobrarem os joelhos de vocês, orem dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Ô, irmão, Jesus está falando para a gente, quando você começar a orar, comece adorando a Deus. Comece exaltando o nome dEle. Comece glorificando a Ele. Olha só o que Ele nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso fala de adoração na oração. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão atribulados, tão angustiados, que a gente dobra o joelho e a gente quer logo jogar diante de Deus aquilo que a gente necessita. Mas o nosso Mestre, o nosso Senhor está nos ensinando, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, se preocupe em adorar o teu Deus, a despeito de toda a necessidade que você tem, a despeito de tudo aquilo que está angustiando a tua alma. Tente adorá-lo primeiro, tente buscar a presença dEle primeiro. Tente surpreender, se podemos dizer que podemos surpreender o Senhor de uma forma, né? Não podemos, mas tente agradar o coração do Senhor primeiro com a sua adoração, com a sua oração. Imaginem, eu sou pai de Samuel, Rebeca e Esther. Aí o Samuel, eu já falei isso aqui não uma vez só, algumas vezes, mas eu vou repetir. O Samuel chega para mim e fala assim, pai, me dá R$10. Se eu tiver, eu dou. Aí daqui a pouco vem o Samuel de novo, pai, me dá R$5. Se eu tiver, eu dou. Pai, compra um sorvete para mim. Se eu tiver, eu compro. Aí vem a minha Rebequinha, a filha do meio, e chega perto de mim, e eu falo, oi filha, o que você quer? Ela, nada não, só quero ficar do seu lado. Você não quer nada não, filha? Não. Você não quer um sorvete? Ah, se eu quiser me dar, pode dar, mas eu quero ficar perto de você, porque eu gosto de ficar perto de você. Eu gosto da sua presença, eu gosto do seu cheiro, eu gosto de ouvir sua voz, eu gosto do Senhor, então eu só quero ficar aqui perto. Eu, Júnior, amo os meus 3 filhos iguais, mas qual vai me surpreender? Qual que vai arrancar mais emoção de mim? Assim é Deus, querido. Deus ama todos nós de forma igual. O seu amor alcançou todos nós. Mas aqueles que se relacionam com Ele, na oração, precisamente falando, de forma despretensiosa, e até que você vá pedir ao Senhor algo, mas quando você chega diante dEle e fala, Senhor, eu quero em primeiro lugar te adorar, porque eu reconheço que Tu és tão bom para mim, Tu és maravilhoso, e você começa a adorar a Deus na tua oração, irmão, você vai ver como a mão de Deus vai estar totalmente favorável a você, e mais do que as bênçãos de Deus, você vai começar a se relacionar com Deus de uma forma mais intensa e mais profunda. E você vai viver uma espiritualidade com Deus além do que você tem vivido, quando nós entendermos como deve ser a nossa oração. E aí Jesus, ele nos ensina, após a gente adorar ao Senhor, ele diz o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viu, irmão? Depois de Jesus dizer que nós precisamos adorar ao Senhor, ele não fala, agora sim você vai e pede o que você precisa. Não, ele falou, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. E domingo foi pregado sobre isso, sobre ter a visão de Deus para nós, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para executar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque, irmãos, eu tenho planos de vida, de futuro, vocês têm planos, cada um de nós temos projetos. Mas se a vontade de Deus prevalecer na nossa vida, e a vontade soberana, eu digo, porque existe a vontade soberana e a vontade permissiva, mas que nós possamos, irmãos, viver a bênção de desfrutar da vontade soberana de Deus, porque é melhor do que a nossa. É melhor do que a nossa. No culto dos jovens domingo nós cantamos no final, os planos de Deus são maiores que os meus. Porque Deus sabe o que é melhor para mim mais do que eu. Eu sou tão limitado, a minha visão é tão finita, mas quando eu me submeto à vontade de Deus, eu vivo o melhor de Deus para a minha vida. A vontade de Deus, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. Então, quando nós orarmos, depois de adorar ao Senhor, vamos nos submeter à vontade dEle, vamos falar, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, venha a mim o Teu reino, Senhor, venha a mim o Teu reino, os Teus propósitos, aquilo que há no seu coração para eu realizar, coloca em mim, Senhor, faz através de mim, como os jovens cantaram aqui domingo, faz através de mim, realiza os Teus propósitos na minha vida, porque eu quero viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E aí depois de adorar a Deus, depois de se submeter à vontade de Deus, aí o Senhor nos ensina a pedirmos ao Senhor o que é essencial para a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, é uma prática minha, tá? Eu não estou ensinando isso como doutrina, não. Eu lá em casa, a Roberta sabe, quando nós vamos orar para a refeição, eu ensino meus filhos a não pedir o pão. Embora esteja aqui, eu falo, filhos, Deus nunca deixou faltar. Então vamos só agradecer pelo pão. Eu faço isso lá em casa, não estou dizendo para os irmãos fazerem não, tá? Eu faço lá em casa, porque, irmãos, Deus até hoje nunca deixou faltar o pão sobre o nosso lar. E aí, quando a gente se reúne para almoçar, a gente agradece, Senhor, obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão no nosso lar.
Mas Jesus nos ensina, depois de adorarmos ao Senhor na nossa oração, depois de nos submetermos à vontade dEle, nós pedimos ao Senhor o que é essencial para a nossa vida. Porque é preciso ressaltar isso, queridos, porque muitas vezes a gente gasta tanto tempo nas nossas orações com coisas que não são nem essenciais para a gente. E aí essas orações não são respondidas. Tiago vai dizer que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então, quando você for orar, seguindo o conselho de Jesus, lá em Mateus 6, quando você for fazer a sua oração, começa ela pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a orar. Fala, Espírito Santo, me ajuda a orar, porque eu não sei orar como convém. E aí você começa a orar, sabe? Junto com o Espírito Santo, para o Espírito Santo, e aí há um mover tremendo, há um relacionamento ali, há uma intimidade, uma ligação tão maravilhosa, e você se levanta daquele joelho tão revigorado na presença dEle. Precisamos, irmãos, sabe, praticar uma oração despretensiosa ao Senhor. Sabe, na nossa oração, reconhecer a grandeza de Deus, adorar ao Senhor, nos submeter à vontade dEle, pedir a Ele o que é essencial para a nossa vida e nos dispusermos à vontade dEle. Sabe, isso agrada ao Senhor. Essa é uma oração despretensiosa que não compactua com aquilo que a gente leu lá em 2 Reis 17, do povo que só queria a bênção de Deus e não queria se relacionar com Deus, mas nós queremos nos relacionar com o nosso Deus. Nós queremos vida com Ele, nós queremos caminhar com Ele, crescer na intimidade com Ele. E a oração, de forma correta, produz essa intimidade que nós queremos. Então precisamos, irmãos, entender que Deus quer uma adoração sincera, uma adoração verdadeira em espírito e em verdade. Deus quer uma oração sincera. Deus quer uma oração voltada para Ele. E, por último lugar, para nós encerrarmos nessa noite essa palavra, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Queridos, o que é isso para mim e para a tua vida? O que é a Bíblia? Porque a gente usa essa expressão, né? Isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Mas a gente entende o que de fato é essa expressão. Isso não é simplesmente uma expressão, palavra de Deus, não. É a palavra do Deus Todo-Poderoso à nossa disposição. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Pastor, mas o senhor não disse que a nossa igreja é uma igreja de palavra? Como é que o senhor agora está dizendo que a gente negligencia isso? Querido, se o teu alimento se restringir ao que a gente recebe dos púlpitos aqui na igreja, nós seremos cristãos raquíticos. Seremos cristãos que nunca poderemos começar a receber alimento sólido. Mas se eu me debruço sobre essa palavra, medito nela dia e de noite, eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto na estação certa. Deus o tempo inteiro na Bíblia, Ele vai falar, medita na minha palavra, não se aparte deste livro, coma do rolo. Ele vai nos dizer o tempo inteiro para a gente se debruçar sobre as Escrituras, sabe, não somente no culto, querido, mas desenvolver na sua casa, aonde você estiver, desenvolver o hábito de se alimentar diariamente da palavra de Deus, porque essa palavra ela é tremenda. Da mesma forma que o pastor Ricardo falou, o versículo de Apocalipse 3:20, e marcou no meu coração, o pastor Eliel pregando aqui há um tempo atrás, um mês atrás, ele citou um versículo super conhecido, irmãos. Queria que você abrisse para a gente Hebreus, capítulo 6. Não, Hebreus 4:12. O pastor Eliel colocou aqui no Data Show um versículo tremendamente conhecido, que eu já li milhões de vezes. E quando eu li ali, onde a Roberta está sentada, eu li aqui nessa televisão, aquele versículo, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, que coisa profunda. Eu já li esse versículo milhões de vezes, mas esse versículo agora está trazendo vida para mim tão profunda. Olha o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, isso é a palavra de Deus para nós. Ela é viva, ela é eficaz, ou seja, ela cumpre o propósito que ela foi enviada. Quando você lê a palavra de Deus, você é revigorado nas suas forças. Deus fala diretamente conosco na sua palavra. Eu mesmo tenho experiências tremendas que Deus falou comigo na sua palavra, queridos. Tremendas e tremendas e tremendas. Eu tenho uma experiência com a palavra de Deus quando eu ainda era jovem. E eu estava super angustiado, e veio na minha mente o número 128. E aquele número não saiu da minha cabeça, pastor. 128, o que será isso, 128? E passaram-se umas 4 horas até que eu ouvi a palavra Salmos.
E eu não sabia o que estava escrito no Salmo 128. E aí eu cheguei em casa correndo, peguei a Bíblia, abri lá em Salmo 128. Quando eu comecei a ler o Salmo 128, eu ainda solteiro, irmãos. Eu comecei a ler as bênçãos de Deus para a família. Eu solteiro, aspirando um casamento com a Roberta. E aí eu comecei a ler aquela palavra, Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do fruto das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera. E foi mesmo. Os teus filhos como remédio de oliveira em volta da tua mesa. E são mesmo. Quando a gente senta para almoçar, a mesa fica cheia. Sabe, a palavra de Deus me impactou naquele dia e eu fiquei super alegre. E hoje eu vejo o cumprimento daquela palavra. Nós precisamos viver experiências com Deus na palavra. Sabe, quando eu digo palavra, não apenas a palavra que é proferida do púlpito, mas a palavra que eu leio dentro da minha casa, a palavra que eu leio dentro da minha condução, o meu devocional diário. Deus quer falar com a gente em todo tempo, querido. Deus quer falar comigo, com você o tempo inteiro. E esse mesmo livro de Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo 1, se eu não me engano, é isso mesmo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Isso aí. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. E o João vai dizer que o Filho é o quê? Jesus é o quê? A palavra. Hoje a forma de Deus falar com o seu povo é através da palavra. Outrora ele usou os profetas, a lei. Agora ele quer falar conosco através da sua palavra. E se nós não nos debruçarmos sobre essa palavra, nós não vamos ter esse encontro, esse diálogo que ele quer ter conosco. Porque na oração você fala com Deus, e aí quando você vai para a palavra, ele fala com você. Ele responde às vezes questões que você está colocando em oração na palavra. E nós precisamos, irmãos, valorizar isso aqui. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus que temos. Os povos anteriores a nós, sabe, serviram a Deus, antes da palavra ser compilada, serviram a Deus sem ter. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. O povo lá no deserto vivia errante, mas eles não tinham isso que nós temos. E mesmo tendo a palavra, às vezes nós cometemos os mesmos erros que eles cometeram. Quando nós temos aqui várias experiências de homens de Deus que foram vitoriosos, em alguns momentos fracassaram, mas está tudo aqui à disposição da gente, para a gente crescer. E quando me relaciono com a palavra de Deus de forma despretensiosa, eu cresço. Eu cresço na graça de Cristo, eu cresço no conhecimento de Deus. Antigamente existia a caixinha de promessa, hoje não é tão mais comum, mas antigamente tinha aquela caixinha de promessa, e todo dia você tirava um versículo, mas aquele versículo era só bênção, só vitória para a nossa vida. Nunca tinha uma palavra de correção, e a palavra tem esse poder de nos confrontar. Quando eu estava estudando esse texto aqui de 2 Reis 17, desse povo que estava lá em Samaria e não queria relacionamento com Deus, queria apenas a bênção de Deus, eu fiquei trazendo para a minha vida e falei, Senhor, às vezes eu ajo assim. Às vezes eu ajo assim no meu momento de louvor, em que eu chego para cantar e eu quero, Senhor, me dá minha vitória, me dá minha vitória. Às vezes eu chego no momento de oração e por estar angustiado eu só peço, Senhor. E às vezes eu volto para a tua palavra apenas para receber uma palavra, sabe, que vai me fazer bem. E não uma palavra que venha me corrigir, que venha me tornar um cristão melhor. E aí eu pensei, refleti e falei, Senhor, eu não quero, Senhor, jamais cometer esse pecado que esse povo cometeu. Mas eu quero me relacionar contigo de forma despretensiosa. Eu quero me relacionar contigo por amor. Eu quero me relacionar contigo, Senhor, tanto na minha adoração, quanto na minha oração, quanto no meu envolvimento com a palavra. Senhor, me relacionar contigo pelo que Tu és para mim, Senhor. E eu disse para o Senhor, eu não quero mais pecar nesse ponto. Eu não quero jamais, Senhor, olhar para Ti apenas como alguém que pode me dar algo, mas eu quero olhar para Ti como um ser soberano que resolveu me amar e resolveu habitar em mim, sendo eu falho como eu sou.